Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula, né, ao nosso encontro aqui. Nós que estamos já falando há 2 semanas sobre, eu tentando responder, por que que os nossos alunos não param quieto, na verdade? E a gente passou pela primeira onda, né, eram 3 ondas que a gente viu aqui, né? Que a primeira onda acontece ali no início do século, 1914, 15, quando nós vamos ter então o prazer como centro da vida do homem, através da análise que o Freud fez, e aí assumiu-se isso como um grande valor, então o prazer tornou-se um valor e não um fim. Depois, nós passamos por uma segunda onda, que aí nós falamos e versamos ali sobre os anos 60, principalmente quando o sexo passa a ganhar uma certa, um espírito esportivo. Não é esse bem o termo que eu queria, mas a partir de agora o sexo ele se torna uma, como que a gente pode dizer, vencer, bater as metas, né? Fazer sexo agora não é apenas ir lá e consumar o ato, vamos dizer assim, mas agora é performance, é você levar a pessoa ao grande êxtase. E aí você percebe que cria-se então a frustração, porque desvinculou-se o que vem a ser o sexo da realidade do que é o sexo e colocou o sexo numa maratona, numa meta quase que inalcançável, aí a frustração e tudo mais. Hoje, então, nós chegamos na terceira onda. E que onda que é essa? Essa terceira onda a gente pode datar um tempo, acredito eu, a partir do advento da internet. A partir ali, talvez, dos anos 2000 para frente, de 2010, tá? De 2010 até hoje, 2014, 14 anos depois, você vai ter, então, um caminho sem volta, né? No sentido assim, você vai ter uma, uma elevação assustadora do uso da internet e como essa internet afeta a nossa vida diariamente, positivamente e negativamente. Esses dias eu estava lendo um texto só para dar uma floreada, um texto de um autor do século XVI, 17, século XVII, chamado Santo Afonso Maria de Ligório. E aí o Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai nos dizer que ele tem um texto chamado Preparação para a Morte, século XVIII. Ó, século XVIII, eu falei século XVII, mas é século XVIII. Eu não ia aguentar se eu errasse a data. E aí, então, esse autor lá no século XVIII, que escreveu mais de 100 livros, ele então vai escrever um livro chamado Preparação para a Morte, e ali ele fala uma coisa que é importantíssima, né? Ele olha um cara que está indo jogar na taberna, que está indo jogar no bar, e pergunta o que, que ele está indo fazer lá. E o cara da taberna, o cara que está indo jogar, fala assim: eu estou indo passar o tempo. E aí ele faz uma reflexão sobre a vida é tão curta, tão rápido, você ir passando o tempo, trazendo para hoje, né? Quanto tempo passa a nossa vida? Quanto tempo a gente fica na internet sem construir nada? Só vendo bobeira, só vendo bobagem, só vendo a vida dos outros, vendo as glórias dos outros, a ostentação dos outros, né? É muito assustador mesmo isso. E isso é um lado, que é o lado negativo que a gente está falando. E somado a esse lado negativo, nós vamos ter esse passar o tempo, né? Nós vamos ter a pornografia. Né? Pornografia sempre existiu no mundo, mas a partir do advento da internet, essa pornografia entra na nossa casa, entra nos nossos olhos, sem a gente querer muitas vezes. Né? Um pai de família está lá no café da manhã com os filhos, né? Vai levá-lo para a escola depois, está ali tomando café com a sua família e no seu celular, um monte de pornografia. É o grupo dos amigos que manda pornografia, é o grupo da empresa que manda pornografia, é um nudes que vaza. É como se não houvesse mais uma coisa que é tão bonita e necessária na humanidade, que é a
intimidade. Né? E isso vai tendo, então, óbvio, vai tendo um agravante. Porque se eu estou falando isso do pai, imagina desse filho, que já vai ser inserido nesse mundo. E aí percebam que não só isso, se a gente der mais um passo para frente, a gente vai olhar que assim, olha, hoje em dia a gente não precisa mais arranjar alguém no final de semana para deitar com uma moça que toma anticoncepcional, por exemplo. Vou tentar melhorar o que eu estou dizendo, assim. Eu não preciso mais da moça para me satisfazer. Eu me satisfaço. Veja, a gente está discutindo lá a questão do prazer. Só que o que acontece? E isso é comprovado, infelizmente. Mas esse jovem, ou esse adulto também, que acessa esse conteúdo, acessa esse material, acaba tomando aquele vídeo como realidade. Quando o sujeito lá de 12, 15, 20, 50 anos, por exemplo, vê pornografia, ele acha que aquilo é real. Diferentemente de quando ele vê um filme, por exemplo, do 007. Quando ele vê um filme do 007, o 007 laca a moto, aí ele pula a moto, pula da ponte, né? Ele cai em cima do trem, dá um 300 tiros nele, nenhum acerta. Ele fala, isso tudo bem, é ficção, isso é ficção. Mas aí ele vê o vídeo pornográfico, né, da atriz pornográfica, do ator pornográfico, e em vez dele achar que aquilo também é uma ficção, que aquilo está sendo vendido, o que ele faz? Ele acha, ele assume como real. O que isso cria nesse menino, principalmente? Cria-se uma frustração. Porque ele passa a achar que aquilo é o sexo. E o que ele faz com a esposa dele, o que ele faz com a mulher dele, não é sexo, é uma coisa mais ou menos. E aquele jovem que vê aquele vídeo tem a meta de reproduzir aquilo como se aquilo fosse sexo. Aquela mulher gritando como se estivesse morrendo, aquele homem com um membro extremamente avantajado, aquela relação sexual durando 3 horas, e aí com aquele corpo, certo? E aí o homem, a criança, o jovem, assume isso como realidade deles. E aí quando a gente chega lá no quinto, sexto, sétimo ano, a gente já escuta. E é assustador, você concorda? E o que a gente escuta? A gente não escuta, eu quero fazer sexo com uma mulher. A gente escuta assim, eu vou rasgar, eu vou meter até o fundo, né? Eu vou pôr para doer. Aí você tem a pornografia, soma-se a isso a liberdade da internet, né? TikTok, Instagram, o dia inteiro vendo vídeo, vendo dancinha, vendo música que eles nem sabem o significado. Já partilhei com vocês, partilho de novo. Se não partilhei, partilhe agora. Estava no sexto ano, a aula já tinha acabado, faltava tipo 2, 3 minutinhos para terminar a aula. Eu estava na porta para sair, conversando ali, sentados. Aí uma menina chegou para mim, muito boazinha, assim, esforçada de certa maneira. E ela virou e falou: Matheus, você conhece a dancinha nova, não sei o quê? Aí eu falei: não, não sei o quê, posso mostrar? Aí ela na minha frente colocou a música. E a música falava tipo assim: vou sentar até o final, vou fumar, o cheiro da marola, enquanto eu sento, enquanto você mete, e ela dançando aquilo no sexto ano. E os meninos olhando para aquilo. E, consequentemente, desejando aquilo, você concorda? Percebe como as coisas estão muito erradas? E claro, quem tem que policiar isso, acima de tudo, é os pais. Existe um estudo no Instituto de Pediatria dos Estados Unidos
onde ele mostra ali o quanto que uma criança deve ser exposta a telas ao longo do dia. Só para vocês terem uma noção, do 0 aos 18 meses, o Instituto de Pediatria recomenda que nenhuma tela seja apresentada a essa criança. A não ser que seja para fazer uma videochamada com o vô, com a avó, com o pai, com a mãe. E depois, acho que a pesquisa, né, a métrica que eles fazem ali até os 13. Aos 13 anos, se eu não me engano, é 2 horas ao dia. Quanto essas crianças ficam a mais do que 2 horas? E aí você percebe a apatia, nada é divertido, nada é profundo, sem encontrar o linguajar, o modo de olhar as coisas, as relações entre eles, tudo versando sobre o quê? Qual que é a pitada disso tudo? Prazer, o prazer. E aí aquele jovem acessa essa pornografia com facilidade, só que aí ele vai começar a se frustrar, porque ele vai ver que a namorada, a esposa dele não é igual, ele vai perceber que o marido, o homem, não é igual ao vídeo que ele ou ela viu. E no fundo, qual que é o versar da coisa aqui? O fundo é o prazer no centro da vida humana. E se eu não faço o que esse cara faz, se eu não faço o que essa mulher faz, então eu estou fazendo errado. Então logo eu me frustro. Logo não vale a pena. Logo a minha vida não tem sentido. Por quê? Porque o prazer passa a ter então um valor. Logo a gente está focando no prazer e esquecendo o que realmente importa. E o que realmente importa? O que realmente importa é formar jovens maduros, melhores, felizes e vivos para a vida que vale a pena ser vivida. E nós, enquanto professor, temos um papel fundamental nisso, em mostrar que existe um mundo muito melhor do que esse da dança, do que esse da pornografia, do que esse da sujeira. Desde lá dos pequenininhos até o terceiro, até a faculdade. Tem uma história que contam de São Bernardo, lá do século XII, e São Bernardo foi dar uma palestra para 100 jovens, para que esses jovens quisessem entrar no mosteiro. E São Bernardo falava muito bem, era um puta professor, vamos dizer assim. E quando ele termina a palestra para aqueles 100 jovens, 80 entram. Sucesso, não é? Imagina, você tem uma sala de 100 alunos, 80 tiram nota na sua prova, 80 vão bem, 80 prestam atenção, 80 dizem que tá legal, tá bom, estão acompanhando, estão com atenção em você, não tá ótimo isso? Só que olha o desespero de São Bernardo. São Bernardo se desesperou. Por quê? Porque 20 não entraram. São Bernardo não se conforma. Como assim, meu Deus? Por que 20 não entrou? Onde está o coração dessa pessoa? Onde ela está colocando realmente o seu coração? Estou falando do professor, primeiramente. Dos nossos alunos, foge da nossa alçada. Porque aí tem toda uma estrutura de família, a gente sabe que às vezes os pais são piores que os filhos, mas o que eu estou tomando aqui por referência somos nós. O que nós podemos fazer, o que está no nosso campo da realização. Veja, por exemplo, os homens de guerra, onde está o coração deles? O coração deles está na pátria, né? O coração deles está em ser herói, o coração deles está em salvar a família, salvar os seus, salvar a nação. Né? Um soldado, quando vai para a guerra, nunca está brigando com os que estão na frente dele, ele briga pelos que ficaram. Ele briga pelos seus familiares que ficaram em casa, para aqueles que estão atrás, que é a luta dele. O da frente é uma ameaça para aqueles que estão atrás. E na sociedade que nós estamos inseridos hoje, não há espaço para esse heroísmo. Por quê? Porque a vida é confortável. Porque a vida é boa demais. Porque tem-se tudo e muito mais. Hoje nós temos crianças que estão o quê?
São crianças de rabo cheio. São crianças enjoadas. Não são? Nada tá bom, nada tá legal, nada é divertido, nada vale a pena, nada dá atenção. Uma hora as coisas vão dar certo, uma hora eu dou certo no futebol, uma hora eu explodo na internet. É isso. Mas você pode perguntar, mas Matheus, então o que que tem a ver essas três ondas que você falou com os alunos não pararem quieto na sala de aula? E olha, sendo muito sincero, tirando nada, tudo. Esse aluno, ele está inserido no mundo. Ele tá e nós, enquanto educadores, professores, coordenadores, gestores, diretores, temos que olhar o mundo e não fazer da escola um reflexo do mundo. Não fazer daquele ambiente igual lá fora. Ah, mas aí eles não vão gostar. Paciência, paciência. Conta um episódio que teve no carnaval da escola, que eu sou contra, tá? Só é bom carnaval quando a gente não tem que trabalhar. Mas aí foi feito um carnaval para os pequenininhos, né? Pro pessoal da tarde, sexto, sétimo ano, quinto, quarto aninho. E até o quarto ou quinto aninho tocou marchinha de carnaval, coisas que eles nunca viram. O que eles faziam? Eles corriam um atrás do outro. Eles não tinham muita noção, nem esperamos que tivessem, né? De que aquilo é uma marchinha, que é para dançar, não sei o quê, para se divertir. As professoras adoravam, tal, né? As senhorinhas, toda balangando, as velhinhas e tal. À tarde, nós temos, sexto e sétimo também teve esse momento de carnaval. E olha como é interessante. Quando tocou marchinha, quando tocou umas músicas, vamos colocar assim, anos 80, 70, né? Até teve uma professora lá que fez uns passos com ele, ficou muito bacana isso. Tava legal. Aí você percebia que, na verdade, o que eles queriam não era isso. O que eles queriam era a Anitta. O que eles queriam era MC não sei o quê. O que eles queriam era o Léo Santana. E aí eu colocava uma outra música, você percebia que a escola se transformava em rua, em sarjeta. Aquelas crianças amarravam a blusa assim no meio do umbigo, rebolavam até o chão. E quantas vidas a gente acha na internet assim? Não é função da escola isso, né? A escola não tem que se comparar com o mundo. E eu sei quanto isso é difícil, eu sei que talvez seja utópico, idealista que eu estou falando, mas é uma coisa que nós temos que refletir. A escola não pode ser reflexo do mundo. Ah, mas os alunos, o mundo está dentro da escola. Então a gente tem que transformar. Então a gente tem que transformar. A escola não pode ser extensão da casa do aluno, a escola não pode ser extensão do que ele aprende na rua. A escola tem que ser um ambiente onde ele, felizmente ou infelizmente, vai ter que amadurecer. Só que esse que é o problema. Qual que é o problema? O problema é que ele está repleto de prazer, está com o bucho cheio, extremamente mimado pela sociedade, pela vida, pela era que nós vivemos, onde tudo é muito fácil, muito simples de conseguir, né? E aí ele tem que ir lá e fazer o que ele não quer. Por quê? Porque ele aprendeu que tudo na vida para ele tem que ser prazeroso. E se não for prazeroso, ele não quer. Se não for prazeroso, ele descarta, briga, xinga, chora. Ele não entendeu ainda que ele tem uma função de carregar o mundo nas costas. Ele não entendeu ainda que ele tem responsabilidades para cumprir. Ele não entendeu que existem reações diante das ações que ele possui. E, infelizmente, muitas das vezes, os pais são inseridos nesta mentalidade e
Bacana. Tava legal. Aí você percebia que, na verdade, eles queriam não era. Eles queriam era lista. O que eles queriam era ser não sei o quê. Duvida, a gente abre na internet a lista que eu tô falando. Mas é uma coisa que nós temos que refletir. A escola não pode ser reflexo do mundo. Ah, mas os alunos, o mundo está dentro da escola. Então, vai ter que transformar. Então, a gente tem que transformar. A escola não pode ser extensão da casa do aluno. A escola não pode ser extensão do que ele aprende na rua. A escola tem que ser um ambiente onde ele, felizmente, por quê? Porque ele aprendeu que conta nas costas. Ele não entendeu ainda que ele tem responsabilidade para cumprir. Ele entendeu que existem reações diante das ações que ele possui. E, infelizmente, muitas das vezes, os pais são inseridos nessa mentalidade. E com essa mentalidade. Ei? Ah, ah. Continuando, depois daqui nosso probleminha. Então, os pais acabam inseridos nessa sociedade, nessa questão, e acabam, então, transformando seus filhos em verdadeiros ditadores, que podem e querem tudo, porque tudo na vida deles foi prazeroso, né? Tudo teve prazer, tudo foi muito bom e sempre foi bom para eles. Isso vai acontecer basicamente a partir ali dos 6 aos 12 anos, que é justamente a etapa que a gente entende como a formação da afetividade. Existe nessa etapa dos 6 aos 12 anos, que a gente pode chamar aqui de quarta camada, de que é o seguinte, olha, nesta fase dos 6 aos 12, 13 anos, a criança tem uma necessidade de receber afeto. Uma criança nessa idade tem uma certa carência. E aí, em vez da gente equilibrar essa carência e transformar esse filho realmente em alguém que vai segurar o mundo nas costas, que vai carregar o BO, sem reclamar principalmente, a gente vai e floreia um mundo que não é um mundo real. Resultado, crianças que não sabem sofrer. Crianças que não sabem ser responsáveis. E claro, eu não estou querendo que aqui uma criança de sexto ano pare quieta o tempo inteiro. Mas eu estou querendo que essa criança tenha noção do que é certo e do que é errado. Não é uma questão, então, de ser amigão ali da criança, ser amigão do aluno, ser amigão do filho. Ele vai ter os seus amigos para brincar. Ele tem os seus amigos para brincar. A nossa função é ser o professor. A nossa função é ser o adulto. É isso, a nossa função é ser o adulto. A nossa função é ser o pai. A nossa função é dar segurança. Nossa função como pai, como professor, como escola, é ser responsável para dar segurança para que essa criança se desenvolva, ou seja, para que ela se amadureça. Ela precisa olhar para os pais dela, principalmente para os pais, e notar assim que eles são preocupados com ele, não com o vizinho, não com o mundo, não, eles têm preocupação com eles. E o que que a gente faz? A gente faz o exemplo que a gente espera que eles vão ter um dia. Né? As crianças querem ver ali ações de justiça, a criança quer ver ali a confiança desse pai, né? Ou seja, o prometer e cumprir, a atenção no que se está vivendo. O que não pode acontecer, eu escrevi aqui, ó, da parte de quem deve garantir amor, segurança e presença e afeto, indiferença, despreocupação e desatenção. E os professores são inseridos nessa realidade. E o que significa que ser inseridos nesta realidade? Significa que nem sempre a aula será prazerosa.
que muitas vezes não, nós temos que ser os mais maduros. Temos que ser aqueles que vão dar o suporte, que vão ser o líder, que vão dizer não, sim, agora, para, faz. A gente tem um grande problema de professores que estão parados nessa camada 4 que eu estou falando. Se doer por qualquer coisa, não encara de maneira profissional o seu trabalho, sofre com as críticas dos alunos, toma as dores porque é extremamente imaturo. A gente tem muito problema aqui, eu vou falar um dia disso ainda, não sei quando, de professores presos na camada 4 da personalidade. Então, por que, que nossos alunos não param quieto? Nossos alunos não param quieto porque justamente eles são reis. E aí o que acontece? Será na sala de aula que eles vão aprender o que eles não aprenderam com os pais dele. E aí é mais difícil. Porque imagina, se já é difícil aquela criança obedecer alguém que ele ama, imagine eu, que ele está me conhecendo esse ano. E eu não quero que ele me ame, óbvio, mas eu quero que ele tenha maturidade para me respeitar. Para quando eu falar ele cala a boca. Não é isso que a gente espera? Que eu possa dar minha aula, que eu possa brincar, que eu possa sorrir. É essa a ideia. Então o que acontece aqui? Acontece que nós vamos fazer um papel que deveria ser dos pais, que é justamente frustrar, negar. Logo, essa criança não tem maturidade e, infelizmente, ele aprende em duras penas que a escola é um lugar chato. Eu vou ter que frustrar ele, vocês entendem o que eu estou falando? E aqui que está o problema, porque o professor não tem relação com o aluno. Nenhuma. O aluno chega na escola achando que vai ter todo o prazer, só que as coisas não são na hora que ele quer, que o mundo não gira em torno do seu umbigo, que o mundo não aplaude ele o tempo inteiro. Então ele chora, ele faz birra, ele arruma confusão, ele briga com o amigo, ele não entende a hierarquia das coisas. É ele querendo gritar, pera lá, ó. O mundo é meu, não é seu, professor, sou eu que mando, olha pra mim, eu quero todo mundo dando risada das coisas que eu falo, que todos têm que fazer a minha vontade. E aí inicia-se o grande problema, que é a briga entre, de um lado, o professor e do outro lado, o aluno. Quando que isso acontece no inverso? Quando a gente vira, quando fala assim, nossa, aquele aluno é educado. Quando o processo de frustração já foi consolidado na casa dele, quando ele chega na escola, você já percebe que esse menino é educado. Ele entende a sua função perante a sociedade. Ele entende que a sociedade não está voltada para ele, mas é ele que está voltado para a sociedade. São crianças que tendem a obedecer, tendem a entregar tarefa. Você nem precisa pedir, ele já faz as coisas naturalmente. E se um faz, é porque a nossa ideia é que todos possam fazer. E aí, infelizmente, nós temos que fazer o papel dos pais, que não cabe a nós. Mas a gente assume essa missão, sendo ali ninguém para ele, e aí dá aquele embate, professor e aluno. É por isso, talvez, que os nossos alunos não parem quietos na sala de aula. Na sala de aula. Tá bom, gente? Galera, obrigado, viu? O que eu falei, tá gravado aí. A gente vai se formando, né? Vai aprendendo. Eu sempre digo e repito que tudo que eu falo, primeiro quem escuta sou eu. Então eu também aprendo muito quando eu estou aqui passando um pouquinho do que a gente vai estudando. Tá bom? Siga-nos, acompanhe, ative as notificações. Até a próxima. Bom, muito obrigado. Deus abençoe.